Olá, meus queridos mamíferos! Hoje é dia de você saber a resposta de uma pergunta muito importante. Como foi que você surgiu? De onde é que você veio? Ora, você veio como eu vim, como todos nós viemos de um processo de fecundação. E como é que esse processo acontece? Bem, primeiro é importante que você olhe para cá. Aqui nós temos uma estrutura chamada ovócito secundário ou óvulo. Não é a mesma coisa, mas é que alguns livros chamam óvulo e ovócito secundário. Na realidade, ele ainda não terminou a divisão celular, o caso a meiose. Portanto, ao pé da letra ainda é ovócito secundário. Mas muitos livros, muitas questões apresentam já como óvulo, ok? Vamos considerar que essa divisãozinha vai terminar e vai acontecer agora. Eu quero que você entenda, na verdade, o nosso foco, nossa atenção vai estar a entender como é o processo de fecundação. Então, para isso, presta bem atenção. Olha só, para que isso aqui aconteça, tem que ter acontecido, obviamente, a ovulação. Essa ovulação acontece normalmente lá pelo 14º dia do ciclo menstrual, obviamente. Preste atenção, tem que ter acontecido o ato sexual, lógico, onde o homem despejou no interior da vagina da sua parceira uma quantidade enorme de espermatozoides. São 200 milhões aproximadamente, pouco menos, pouco mais, com as variações, mas é muito espermatozoide liberado na vagina e eles vão subir aqui pelo canal vaginal, veja bem, eles são liberados aqui, eles vão subir, vão atravessar o útero, todos aqui em grupo, e vão, obviamente, chegar até a tuba uterina, onde vai estar lá esse óvulozinho aguardando pelo processo de fecundação. Ok? Então, veja bem, para que eles cheguem lá já existe uma grande dificuldade. Que dificuldade? Veja só, primeiramente são muitos, subindo. Tem todo um processo de atravessar as barreiras morfológicas aqui do canal vaginal e do útero também. Essa mucosazinha vaginal por dentro ela é toda franjadinha, toda dobrada, muitos se perdem. Tem uma outra coisa importantíssima que seria o pH vaginal. O pH vaginal ele é levemente ácido e isso é muito importante para a mulher. Para quê? Para que não haja uma proliferação bacteriana ou fúngica. É um mecanismo de defesa contra possíveis infecções que venham a acontecer. Então, a vida desse espermatozoide é uma luta. Vai chegar até aqui e quando eles chegarem, eu desenhei para você aqui apenas um, mas na verdade tem milhares deles aqui arrodeando esse óvulo, tentando entrar, todos ao mesmo tempo. E somente um vencedor, esse daqui, ó, é aquele que vai conseguir chegar lá, ok? Então veja bem, quando o espermatozoide chega e se aproxima, ele vai dar de cara com algumas barreiras que esse óvulo vai ter. E essa barreirazinha primeira, no caso, vai ser a zona pelúcida, ok? Essa zona pelúcida aqui, no caso, é uma barreira que vai estar que é formada por quê? Por glicoproteínas, a gente chama de GP, glicoproteínas, que tem uma coisa importante. Ela não é a primeira de fora para dentro, mas ela exerce um papel importante. Mais para fora, você vai encontrar a corona radiata. Mas tem um detalhe importantíssimo que eu queria focar bem, primeiramente na zona pelúcida. É uma zona que contém proteínas de reconhecimento. E essas proteínas são importantes para quê? Para que se reconheça exatamente o espermatozoide da mesma espécie. Porque, veja bem, animais de fecundação externa, imagina um monte de gameta dentro da água. Gameta que vem de um anfíbio, gameta que vem de um peixe. Esses gametas que vêm de fora, eles vão se ligar ao óvulo da sua espécie. E como é que acontece isso? Por uma interação química, por um reconhecimento químico de substâncias que ficam na zona pelúcida, que é uma camadazinha logo após a membrana plasmática. De dentro para fora, nós temos o quê? A membrana plasmática, nós temos aqui a zona pelúcida e lá fora nós temos a corona radiata, que é uma camada de célulazinhas, aqui são célulazinhas resultantes do folículo. Folículo é aquela estrutura que estava aqui dentro do ovário, que se rompeu e liberou esse óvulozinho para cá, para essa região chamada de quê? Chamada de ampola da tuba ou terço distal, que é o local onde vai acontecer normalmente a fecundação. Ok? Até aí tudo bem? Beleza. Então olha só. Então, nós temos a zona pelúcida com reconhecimento e adesão do gameta, mas antes ele precisa vencer essa corona radiata, que são essas célulazinhas que estão juntas. E aí, o espermatozoide tem uma regiãozinha aqui logo na sua cabeça, na região anterior, chamada de acrossomo, ou acrossoma, que tem enzimas digestivas. E essas enzimas vão fazer o quê? Elas vão ser liberadas aqui, ó, para poder vencer essa ligação que tem entre as células da corona radiata. Essas célulazinhas aqui são então afastadas, acontece um reconhecimento desse gameta aqui
pela zona pelúcida, e aí também essa membrana plasmática vai ser vencida, ou seja, vai ter uma pequena rupturazinha aqui por uma adesão na membrana do espermatozoide. E o intuito é jogar o que aqui para dentro? O núcleo do espermatozoide. Agora metade dos cromossomos do seu pai, com metade dos cromossomos da sua mãe, e vai acontecer um pareamento, vai acontecer aqui um processo de junção, esse pareamento cromossômico importantíssimo. Então, nesse momento acontece o quê? A fertilização, ou seja, essa estrutura toda já não é mais um óvulo nem um ovócito secundário. Essa estrutura toda já passa a ser agora nesse momento o quê? Já passa a ser a célula ovo, também chamada de zigoto, que vai começar a se dividir, ok? Então veja bem, nesse momento aconteceu a fecundação, a junção dos núcleos aqui, a fertilização, e agora nós temos uma célula com material cromossômico completo. Metade da carga do pai, metade da carga genética da mãe. Ok? Se ligou? Olha a mágica aí, ó. O quadro já mudou todo, né? Que legal. Então presta bem atenção. Aqui nessa regiãozinha, chamada de ampola da tuba ou terço distal, aconteceu o quê? O processo de fecundação e fertilização, ok? Então, nesse momento, essa estruturazinha aqui, no caso, é chamada célula ovo ou zigoto. Ah, professor, quer dizer que nesse momento, então, a mulher já está grávida. Tudo ok, já pode comprar um enxoval. De jeito nenhum. Aconteceu a fecundação, aconteceu a formação da estrutura chamada célula ovo ou zigoto, mas não aconteceu um processo ainda chamado implantação. Ou seja, para que aconteça de fato gravidez, para que a mulher se considere realmente grávida, precisa acontecer a implantação do embrião lá no útero, lá no endométrio. Mas isso é um caminho que a gente vai seguir para ir aprendendo aqui. Então se liga, olha só. Importante, essa estrutura aqui no caso é o ovário, ok? Desse ovário houve a liberação dessa estruturazinha que foi o óvulo aqui, no caso, e aí fica a estrutura que envolvia esse óvulo, chamada de corpo lúteo, tá ok? Esse corpo lúteo tem um papel muito importante. Qual o papel? Ele vai estar produzindo ainda aqui no caso os hormônios, estrogênio e progesterona, que vai estar mantendo essa região aqui, esse revestimento interno do útero, chamado endométrio. E esse endométrio precisa existir para quê? Para que haja a implantação nele. É lá que vai acontecer a implantação do embrião. Então vem comigo, vamos aqui no passo a passo. À medida que vai acontecendo um processo de divisão celular, ou seja, as segmentações, as clivagens, essa estrutura aqui vai dando origem a quê? A 2, 4, 8 células e aí em diante, numa PG de razão 2, formando uma estruturazinha que no caso vai ser a mórula, ok? Essa estrutura, ela vai caminhando, digamos assim, aqui por dentro da tuba uterina, ok? É importante que você saiba que ela não aumenta de volume, tá? Ela não aumenta de volume porque aquela estrutura chamada zona pelúcida ainda está nesse momento aqui por fora delimitando o crescimento dela. Para quê? Para que ela passe por toda a tuba uterina sem crescer e sem, digamos, enganchar, sem ficar presa na tuba uterina. Além disso, existe todo um movimento peristáltico, um peristaltismozinho da musculatura lisa das tubas uterinas que vão auxiliando esse processo e o epitélio. Tem um epitéliozinho ciliado aqui que também vai ajudando o deslocamento dessa estrutura até chegar no interior do útero, ok? Então, durante todo o trajeto aqui da tuba uterina vão acontecendo o processo de quê? O processo de segmentação, ou seja, as divisões celulares vão acontecendo e essa estrutura vai sendo propelida para o interior do útero, ok? E qual o objetivo de chegar no interior do útero? Mais uma vez, aconteceu o processo de implantação. Então, veja bem, o que chega no interior do útero ainda é essa estruturazinha aqui chamada de mórula. Muito bem. Só que essa mórula vai sofrer agora uma modificação e as divisões, dobramentos, reposicionamentos celulares e ela vai dar origem a uma estrutura chamada blástula, que na espécie humana a gente vai chamar de blastocisto, ok? Blastocisto. Tem uma cavidadezinha central aqui. E essa estrutura, essa massazinha celular que você está vendo nesse momento, é chamada de embrioblasto. É essa estrutura que vai dar origem a quem? Ao embrião. É essa estrutura que vai dar origem a todo o embrião, todas as partes do corpo dele num processo mais à frente chamado organogênese. Mas entenda bem, o conjunto de células que fica nessa região aqui mais externa é chamada de trofoblasto, ok?
Esse trofoblasto tem a capacidade de, ao chegar próximo dessa camada que é o endométrio, tá? E aí eu queria fazer uma pequena pausa para te mostrar uma coisa. O endométrio é uma camada importante, é a camada receptiva do embrião, é uma camada riquíssima em vasos sanguíneos, tá? Esse embrião, assim que ele adentrar o endométrio, ele vai tomar um grande banho de sangue para poder nutrir, para levar oxigênio, para levar para ele, no caso, nutrientes. Então, esse endométrio foi todo formado, ele é formado a cada mês para quê? Para que haja recepção desse embrião. E o que é que mantém ele ativo? O que vai mantê-lo ativo é justamente a produção de estrogênio e progesterona a partir do corpo lúteo. Muito bem. Então, olha só. Aí esse embrião vai se aproximar, aqui no caso do endométrio, ele começa a se expandir, as células aqui vão se dividindo muito rapidamente, ele vai lançando projeções sobre o endométrio, vai se aproximando dele, vai vindo para cá, tá certo? E nesse caso, nesse momento aqui, vai começar a produção de um hormônio que a gente chama carinhosamente de HCG, a chamada gonadotrofina coriônica humana. E essa gonadotrofina coriônica humana, tá? Ela vai estimular esse corpo lúteo mais ainda para quê? Para que ele venha a produzir mais estrogênio, mais progesterona, mantendo o chamado útero gravídico. E nesse momento, aí sim, a mulher pode dizer assim: mamãe, estou grávida. Porque nesse momento houve a implantação, está tudo ok com você, vai acontecer a divisãozinha desse embrião e um processo que a gente vai ver, vai detalhar. Mas é esse HCG na corrente sanguínea que diz para você no seu exame de sangue, no exame beta-HCG, que a menina está grávida, ok? É tanto desse hormônio na corrente sanguínea, é um volume tão grande, que chega realmente a passar na filtração da urina, na formação da urina, vai ser encontrado esse HCG, por isso que tem aqueles testezinhos de farmácia que a menina faz. E quando é que deve ser feito? Gente, todo esse trajeto e essa implantação vai demorar em média 10 a 11 dias para acontecer após a fecundação. Portanto, se a menina notou que o ciclo menstrual atrasou, eita, atrasou é sinal de quê? De muita coisa. Uma dessas coisas, no caso, a gravidez, ok? Atrasou, faz o exame, fez o exame, ou o exame de sangue, tirou sangue e revelou o HCG na corrente sanguínea, ou fez o testezinho simples de farmácia, revelou que tem HCG na urina. Se tem na urina é porque estava na corrente sanguínea, se está na corrente sanguínea é sinal de que um anjinho está chegando aqui na Terra, aconteceu o processo de implantação. Ok? Mas vamos detalhar mais. Eu tenho mais uma coisa para te mostrar agora. E agora, finalizando, entenda, aconteceu o processo de implantação, também chamado nidação, ok? Então, aconteceu esse processo. O que é que nós temos agora? Que esse embrião está implantado totalmente no endométrio. A partir daqui vai haver um grande crescimento, lógico. Aquele embrioblastozinho já está se modificando, já está começando a dar origem aos tecidos, aos órgãos desse embrião. Então, eu quero que você entenda que lá pela 15ª semana o HCG vai baixar muito. Por quê? Porque é hora da placenta assumir as funções hormonais. Veja bem, agora, a partir da 15ª semana mais ou menos de gestação, são ao todo em torno de 38 semanas, lá pela 15ª, a placenta assume a função hormonal. Ela vai passar a sustentar, produzir progesterona e estrogênio para sustentar a gravidez, ok? Ela também vai ter o papel de nutrir o embrião, tá? Levar para ele nutrientes que a mãe absorve via a sua própria alimentação. Vai ter o papel de oxigenar também o sangue fetal e a função de defesa, de passar, no caso, para o feto, o quê? Anticorpos fundamentais para a sua sobrevivência lá no útero materno até o momento do seu parto, que ele possa produzir os seus próprios anticorpos, ok? Muitos desses anticorpos também serão passados pelo aleitamento materno. Então nós vimos aí o processo desde a fecundação até a implantação dele, entendendo a importância desse estudo da embriologia. Um grande abraço, desenrolamos tudo mais uma vez, até a próxima!